Sobre seguranças nas escolas, é isso mesmo. E o nosso exemplo, gente, vem lá de Londrina. Policiais militares seguem em frente dos colégios estaduais e as escolas particulares, gente, estão adotando os detectores de metais. Vamos ver nessa matéria. Bora lá? Uma a uma, as mochilas são inspecionadas com um detector de metal. O diretor explica que o colégio comprou 10 aparelhos como esse. Todos são usados na hora da entrada dos 850 alunos do ensino médio e fundamental 2. Isso eu acredito que veio para ficar. Isso aqui já é exemplo dos Estados Unidos, as escolas terem esse tipo de sistema. O Silvio tem 2 filhos que estudam aqui. Um tem 7 anos e o outro tem 15, já está no ensino médio. Ele vê o uso dos detectores como uma medida necessária. Se não for assim, eu acho que não tem como controlar isso não, porque precisa ver na entrada, né? Na semana passada, os vereadores aprovaram o projeto de lei que prevê a instalação de detectores de metal na porta das escolas municipais. Se o PL for sancionado pelo prefeito, tem até 90 dias para ser regulamentado. E os novos dispositivos já podem começar a ser usados a partir do ano que vem, em 2024. Mas algumas escolas particulares aqui de Londrina já estão se antecipando e adotando novas medidas de segurança como essas aqui. A revista das bolsas dos alunos. Eles vão para a sala com estojo e com caderno e apostila. Tá? Então eles transitam aqui entre as salas, por causa das salas temáticas. Então esses materiais são vistoriados todos os dias, tanto do Fundamental 2 e do médio, que são os que trazem mais materiais, né? Nesta outra escola, a preocupação redobrada desde os ataques em São Paulo e em Santa Catarina. Detector de metal, nós já usávamos em momentos de prova, mas reforçamos em alguns pontos aqui na escola. É um conjunto, né, de ações para a prevenção. Para os pais, quanto mais proteção, melhor. A gente deixa aqui o nosso maior patrimônio, né? Então, tudo que vem para beneficiar esse momento que gera tanta insegurança nos últimos dias é super válido. Infelizmente necessária. E olha só, gente, se nós continuarmos falando aí sobre essa situação, né, de segurança nas escolas, nós vamos conversar com um especialista em segurança, né? O Michael Steff está aqui com a gente, né? E ele vai explicar um pouco melhor como você pode ter esses cuidados aí. Acho que é Michel, gente, é Michel. Esses nomes americanos, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais. Obrigado. E como a gente estava assistindo ali também, né, Michel, eu queria que você falasse como a segurança nas escolas ela deve ser abordada. Está correto ali como eles estavam fazendo também? Tudo bem? Tudo bem. É difícil julgar sem uma análise mais aprofundada, certo? Mas ao natural, é legal ver essas ações sendo tomadas, porque nós víamos apenas, quando falávamos de segurança, sendo transferido para o Estado, mais precisamente para a segurança pública, toda a responsabilidade. E as escolas assumindo o seu papel dentro dessa responsabilidade, obviamente dentro da sua parte, está sendo uma evolução para todos. E assim, e sobre a elaboração de um plano de segurança, como que ele deve ser feito pela escola, ou de repente até pelos pais, porque os pais, a gente viu ali muitos pais preocupados também, como que pode ser feito isso? Perfeito. Esse é um trabalho que deve ser feito a várias mãos, tá? Obviamente, alguém da área técnica de segurança que possa auxiliar, vai dar um embasamento mais técnico e vai ajudar muito. Porém, ela não pode deixar uma equipe pedagógica, a equipe diretiva, os professores ou até mesmo os alunos de fora. E por que não os pais também participarem desse projeto? É interessante que, quando se for fazer esse projeto, se faça uma análise de risco de toda a escola, de todos os processos dessa escola, para identificar todos os riscos que ela pode estar exposta e aí sim bolar um projeto que mitigue todos esses riscos, que diminua a possibilidade deles ocorrerem, e não somente do fato em questão. Isso vai trazer muito mais prevenção para esse ambiente e, obviamente, manter a escola como escola, um ambiente de aprendizado, né? E assim, Michel, como a escola ela deve fazer esse controle tanto de fluxo na entrada, na saída, como que eles podem ter esse cuidado ali? Você falou da importância dos pais também. Sim. Os pais em casa cuidarem também que os filhos estão levando para a escola, né? Exatamente. A casa sempre vai ser o exemplo a ser seguido, né? Não passar daí, a gente veio para o contrário, né? Não passar toda a responsabilidade para a escola.
Sobre acessos, é um assunto, uma boa pergunta, um assunto bem delicado. Por quê? Nós temos que garantir um acesso fluido e seguro, para não causar outros riscos, expor os alunos, os pais, aquele ambiente todo a outros riscos. Se nós temos um acesso muito demorado na chegada da escola, se a escola tem o portão direto para a rua, a gente vai causar uma aglomeração de público na área externa. Então pode ter um incidente diferente do que nós estamos preocupados hoje, vendo só por uma ótica. Então, um estacionamento em fila dupla pode dar um acidente, isso pode, né, levar a outros riscos se materializarem. Então, ele precisa ser estudado dessa forma. De uma maneira que, obviamente, ferramentas vão ajudar, assim como catracas, né, sendo um controlador de fluxo, mas o mais importante a entender é só acessar a escola pessoas cadastradas e autorizadas. Então, nesse momento, também vale um lembrete. Uma segurança também. Exatamente, vale outro lembrete, que ex-alunos e prestadores de serviço que já não atuam mais para a escola precisam estar fora desse cadastro, certo? E aí, complementando, que hoje nós olhamos para o acesso de entrada e acesso de saída. Porém, nós temos o intervalo das aulas efetivamente, né? Seja pelo turno da manhã ou à tarde, que é um horário que estão apenas os alunos e a equipe da escola. Nesse momento, a entrada deve ser um pouco menos dinâmica. Ela deve ser um pouco mais controlada e, se possível, acompanhando essa pessoa, após autorizada, essa pessoa que pede o acesso, até a sala que ela está autorizada, para que ela chegue lá e não transite naquele ambiente escolar, onde tem alunos de diversas idades. E assim, quando acontecer alguma movimentação suspeita, Michel, ocorrer, o que se deve fazer em primeiro lugar? Ótimo. É muito normal que alguém, antes de fazer uma ação criminosa, ela faça uma observação antes, para entender como é que funciona. Então, nesse momento é importante que nós mostramos para essa pessoa, para essa suspeita, né, que nós estamos tendo, que ele foi visto. Então, fazer uma movimentação, perceber se é uma pessoa com uma atitude suspeita, nós pegamos as características dessa pessoa. Se é um veículo, as características do veículo, modelo, cor, placa, para acionar a polícia. E aí ela vai ter muito mais êxito na abordagem, caso essa ação suspeita é levada do local, né? E, obviamente, sempre ter, nesse momento, redobrar a atenção, tanto nos acessos, quanto nas nossas proteções de divisa ali, nossos muros mais frágeis, né, para evitar alguma ação. E assim, o que não deve se fazer em hipótese alguma quando ocorrer essa movimentação estranha? De repente fazer aquele alarde todo, o que não pode fazer? Não se pode abordar por conta própria essa suspeita, né? Por dois motivos. Uma exposição que alguém da escola está indo lá para abordar essa pessoa, né? Então tem a exposição desse daí, se realmente for uma situação de possível ação criminosa, né? E além de, quem sabe, fragilizar a segurança da escola, porque está deslocando alguém para lá, isso pode ser até mesmo uma ação para distrair e poder vulnerabilizar a escola. E temos aí uma outra coisa, né? Caso não seja nenhuma situação de risco evidente, essa pessoa for abordada, ela pode se sentir constrangida e aí vai ter um risco de imagem da escola, né? De fazer uma abordagem despreparada. E agora, com relação ao tráfico de drogas, que infelizmente pode ocorrer também próximo às escolas, né? Quais medidas que podem prevenir, que as escolas podem fazer, até para ter um cuidado maior com isso também? Existem diversas ferramentas, porém o mais importante começa em casa. A atenção dos pais e o contato dos pais com os próprios filhos, tanto com o comportamento dele mesmo, ou até mesmo de conversas de alguns outros colegas, né, outros alunos de convívio, ou a percepção que ele tem da escola no geral. Para isso também é muito interessante que a escola tenha uma área de comunicação, assim como ela cuida da comunicação da rede social dela, sobre exposição da marca dela, ela ter uma espécie de um canal de denúncias, quem sabe, anônima e tudo mais. Para quê? Para que isso possa chegar à escola e a escola tomar uma medida sem expor ninguém, ela fazer a própria investigação, digamos assim, interna, para levantar esses fatos. E ficarem atentos ali também, né? Aí, nessa resposta também comentou dos pais, né? Eu queria que você falasse pra gente como que os pais podem orientar os filhos também em casa sobre essa segurança na escola, o que eles estão vendo, como que eles podem
abordar isso com os pais. Isso é muito importante, é o mundo ideal. Que se haja mais conversas sobre segurança, e não agora que ocorreu um fato que essa insegurança nos bateu à porta. Isso deveria, pela realidade brasileira, já ter sido abordado em casa. E aí vai variar muito da faixa etária da criança, né, de quem é a nossa conversa. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 5 anos e a minha conversa com ela já vem de algum tempo. Às vezes, quando nós vamos sair para jantar, no carro botar cadeirinha, não ficar parado muito tempo dentro do carro para evitar uma abordagem, né? Então, na escola, ela também vai poder trazer essa faixa etária, digamos assim, uma informação de existem meninos ou meninas de série mais altas passando pelas salas dessas crianças menores, alguma coisa que ela perceba nisso daí. Que não é normal, né? Que não é normal. Se não é normal, ela deve ser avisada. E muitas vezes a escola pode tomar alguma medida, mas o pai deve chegar na escola e não levar para dentro de uma rede social e fazer aquela informação desencontrada. Quando a gente vai para alunos mais velhos, que eles já têm uma outra maturidade, a gente vai entrar em... é mais consciente também, no caso, né, Michel? Exatamente, consegue dialogar de outra maneira, né? Vamos trazer até mesmo do entorno da escola. Se ele percebe que aquela pracinha ali próxima tem algum usuário, questão de entorpecentes, se ele percebe algum colega que tem algum tipo de, esteja sofrendo algum tipo de assédio, enfim, que ele consiga conversar para aí sim levar essa informação. Até pessoas estranhas que às vezes estão em torno do colégio ali, que você está acostumado, sabe que não é aluno. Então isso aí tem uma comunicação interna ali dentro da escola para poder passar essas informações também. Mas no caso de contratar profissionais de segurança, essa também é uma ótima escolha, de repente colocar mais seguranças ali? Ela é uma escolha, sim. Mas eu penso sempre na resolução a longo prazo também. Qual o tempo que isso vai ser viável para a escola, né? Digamos, às vezes até mesmo financeiramente, né? E também pode ser um equívoco achar que este profissional sozinho irá resolver todo o problema. Então, é uma estrutura, um pouco como a gente falou lá na análise de risco de todo esse ambiente. E com a implantação de ferramentas, implantação de técnicas e o desenvolvimento de uma cultura de segurança, ela vai acabar sendo até mesmo complementar ou mais efetivo. Você falou em complementar, né? Então, assim, de repente, inserir, né, câmeras de segurança, isso também ajudaria, tipo, de repente, inibir ou, de repente, ter mais segurança mesmo dentro de uma escola? Marcos, é uma pergunta bem complicada no sentido para a realidade que nós vivemos e pensando no macro. Hoje nós vemos criminosos gravando ações criminosas deles mesmos. Fazendo prova contra eles mesmos. Fazendo prova contra eles. Ou até mesmo, há pouco tempo a gente teve o absurdo de os criminosos fazerem uma live de uma ação que eles estavam fazendo de roubo de veículos durante uma live. E o fato que ocorreu mesmo, o criminoso ele fez a ação e ele foi até a polícia, se entregou. Então, eles não parecem ter mais esse medo de ser pegos, né, ou ser identificados. Então, por isso que as ações preventivas elas devem ser pensadas de forma integral. Mas as câmeras, elas podem sim auxiliar muito a escola, até mesmo em ações administrativas e gerenciais da escola, tá? E aí vai depender também, essas câmeras elas são monitoradas de forma ativa ou passiva? Porque esse tempo até teve uma briga aí que as escolas tinham colocado até câmeras no banheiro, né, que deu bastante repercussão aqui na cidade de Cascavel. Então, são N coisas que tem que ver certinho aí o que precisa, né? Mas o importante é ter segurança, se cuidar, como ele falou, as crianças aí ficarem atentas, qualquer mudança, pessoas diferentes, comunicar aos pais, ou de repente até a diretora não abordar a pessoa, então ter todos esses cuidados aí. Gratidão, obrigado pelas dicas de hoje. E se vocês de casa querem saber mais também sobre segurança, cuidado, mande uma sugestão aí de pauta, o que vocês querem ver aqui no programa, que a gente vai convidar novamente a Michel. Gratidão, obrigado.